Paz, família, tudo bem? Essa aula eu vou passar gravado, porque nós teremos agora no final de semana a comunhão da região da praça, né, da liderança da praça e do parque, nossas células evangelísticas. Então nós estaremos lá com eles no final de semana inteiro lá. E eu vou passar aqui, aproveitar também que é feriado dia 20 de novembro e não vou ter mestrado, então eu estarei lá. Então eu vou passar para vocês aqui. O que vai acontecer também, né, como eu pretendo postar essa aula hoje ainda, hoje é dia 17, 10h30 da noite, eu vou gravar aí, pelo menos eu pretendo gravar umas 3 horas, para a gente dar uma esticada, né, uma acelerada também, e conseguimos cumprir aquele calendário lá que conversamos, tá bom? Então vamos mergulhar aqui em alguns temas. Prepara aí o seu café, né, e você consegue assistindo isso ao longo aí de acordo com as possibilidades, né? Então vamos lá. E aí não vou soltar a provinha, né, da aula passada, foi muito mais estrutural e tal, né? Questão de como que a célula deve acontecer, né? Mas essa aqui eu pretendo fazer uma provinha que nós vamos falar sobre as características do líder de célula e outros fatores que são primordiais para nós aí, amém? Vamos lá, simbora. Então vamos falar um pouquinho sobre o líder de célula, amém? As características do líder de célula, vamos falar um pouquinho aqui de uma característica fundamental, né? Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, né? Então aqui o texto de Hebreus, né, está, meu Deus, ficou gigante aqui. O texto de Hebreus está nos alertando sobre a questão de alinhamento, né, sobre a questão de estarmos conectados com aquele que nos chamou, nos plantou em algum ministério e para andarmos alinhados, né? O apóstolo Paulo nos encoraja, né, para estarmos um só pensamento, né, uma só visão, um só propósito. Isso é fundamental para que nós venhamos a viver aquilo que Deus estabeleceu sobre aquele ministério, aquele aprisco, né, aquele movimento ao qual você está inserido. No seu caso, bola de neve. E o quão fundamental é para nós estarmos conectados com a visão, né? Se nós queremos dar frutos, um dos segredinhos aí é nós estarmos conectados de fato com o ministério ao qual nós fomos plantados, né? Então quando Jesus fala, né, eu sou a videira e vós estáis em mim, né? Nós estamos conectados nele. Nós vemos que existem ramos, né, na videira. E em mim, você percebe, meu Deus, vamos lá, você consegue compreender, né, que há uma conexão. Eu costumo dizer, né, quando o próprio Jesus, né, quando ele foi projetado para o ministério, ele foi liberado por quem? Né? Por João Batista. Então João Batista, ele batizou Jesus e ele liberou Jesus para o ministério. Quando questionam ele, né, sobre a sua com que autoridade você faz o que você faz, a comunicação dele, né, o ponto dele ali então tudo bem, né, mas primeiro eu preciso saber como que vocês consideram João, né, João Batista, qual que é a opinião de vocês sobre ele? Era dos homens, era de Deus? Os caras dão uma travada, né? E aí ele não saiu com a conversa, porque ele estava enviado sob a autoridade de João. E João Batista, ele não veio do nada. João Batista é filho de sacerdote, né? Ele tem algumas características, né, da tribo, né, de Levi, tinha que ser da galera de Arão lá. Ele era sacerdote, filho de sacerdote, né, e teve o seu nascimento avisado ali e tal. Então ele tinha uma conexão. Então nós vemos que Deus, né, ele trabalha muitas vezes dessa forma. O próprio Cristo,
ele abençoa os 12, né? Ele libera os 12. Cristo tinha uma pregação semelhante à sua paternidade, é o cara que me enviou, porque ele também pregava a raça de víboras, né? Quando nós começamos a pegar a visão daquele que nos habilita para o ministério, nós começamos a pegar trejeitos daquele ministério, né? Então, quando Jesus diz, eu sou a videira, e vós estáis em mim, para que vades e deis frutos, né? Eu entendo, né, as Sagradas Escrituras como, de fato, aqui a videira, né? A videira, ela cresce, e aí ela tem os ramos, né? E aí desses ramos vão saindo outros ramos, e outros ramos, e outros ramos. Então nós vemos que esse princípio espiritual, ele é muito poderoso, né, quando a gente aplica. Então muitas vezes nós estamos aqui conectados nesse ramo que é, né, o aperrina, e aí desse ramo vem aqui o pastor Giba, que aí estou eu, né, e aí vai se conectando, né, e aí nós estamos debaixo dessa autoridade, estamos debaixo desse movimento. Então é fundamental nós estarmos conectados. Eu vejo, né, biblicamente, né, o próprio Cristo, nós vemos o apóstolo Pedro abençoando o apóstolo Paulo para cumprir a missão. Que imagina, né, o apóstolo Paulo tem uma revelação de Cristo, ele vê coisas indizíveis, né, aí ele viu coisas indizíveis, aí ele pega e vai lá, submete a Zacarias, não, né, ele se submete, esqueci agora o nome lá, Zaqueu, enfim, agora deu um apagão aqui. Ele vai lá, submete ao irmão lá, aí o irmão ora por ele, ele volta a enxergar, ele tenta fazer a obra no próprio peito, mas ele só é abençoado quando, né, os profetas estão reunidos e o abençoa para ele ir cumprir a sua missão, porque agora ele se conectou. Esse é o poder da conexão, né? Esse é o poder de indo e espelhando e separando o próximo e separando o próximo. E aí nós vemos como isso é poderoso, né? Muitos até chamam do segredinho da unção, o segredinho, né, da frutificação, é nós estarmos conectados, né, estarmos ligados. Então, o quão importante é nós obedecermos, né, e nos sujeitarmos, claro, né, até que não nos seja pedido para pecarmos, né? Então, se uma autoridade espiritual pede para pecarmos, para bular alguma coisa, para fazermos qualquer coisa nesse sentido, né, de pecado, aí você pontua bem as coisas ali, né, até porque é uma linha muito tênue, né, entre manipulação, né, entre ser ditador ou ditadura ou qualquer outra coisa, com obedecer, né, de você ouvir, entender o princípio, né, são guias espirituais que vão prestar conta das vossas almas e que esses guias tenham, né, essa verdade muito clara em vossas vidas, né, sabendo que vai prestar contas ao Senhor sobre esse tema, né, eles vão dar contas ao Senhor e cuidem, né, de vocês ou das vidas ou de nós com essa perspectiva também. Então nós vemos que a paternidade, essa conexão com os guias espirituais estão muito mais vinculados à proteção, né, do que qualquer outra coisa, amém? Então aí nós continuamos aqui, né, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal é a autoridade, né, a autoridade espiritual que nos é delegada, né? Então Deus vem e nos tira essa autoridade. Por quê? Porque em algum momento caiu. Então muito cuidado com o rompimento, né? Quando nós rompemos, por exemplo, né, essa minha mão, ela é fundamental, meu Deus do céu, né? Agora, se eu cortar ela e jogar ela no canto ali, ela vira um pedaço de carne sem função nenhuma, né? Então, quando nós nos desconectamos do corpo, algo que é fundamental, eu já vi isso muito acontecer. O cara era fundamental no reino, mas quando ele se desconectou,
simplesmente virou um pedaço de carne, assim, um cara jogado no canto e perdeu toda a autoridade, perdeu tudo, porque esse é o poder de nós estarmos conectados ao corpo. E para nós estarmos conectados ao corpo, nós precisamos estar sincronizados com ele. Nós precisamos estar recebendo ali o sangue, estar recebendo os nutrientes, precisamos estar recebendo, né, toda essa as informações, os impulsos nervosos, né? Então tem que haver essa conexão. Quando perde a conexão, meu amado, né, normalmente dá ruim. Né? Imagina, é um órgão, o meu labirinto aqui, né? Fundamental, tá escondidinho aqui, pequenininho. Sem ele eu não fico de pé, né? Mas se tirar ele daqui, jogar no canto lá, vira um pedacinho de carne moída de coisinha lá, né? Totalmente sem sentido. Então esse é o poder. Quantos ministros do evangelho poderosos que eu conheço se desconectaram do corpo e virou um pedaço de qualquer coisa, em qualquer canto, perdeu toda aquela capacidade de frutificar, de fazer, de acontecer, né? Porque saiu, se desconectou, perdeu a autoridade. A paternidade espiritual, nessa conexão, a paternidade, ela dá legitimidade ao chamado. Porque você está sendo enviado debaixo de algo legítimo. Por isso que Jesus fala, vocês legitimam o chamado de João Batista? Se sim, a gente continua com a conversa. Se não, então eles não sabem responder por quê. A paternidade, ela dá legitimidade para o chamado. Eu, sem a conexão com o pastor Giba, com o apóstolo Rina, eu sei que a unção que está sobre a minha vida, que aquilo que está sobre o ministério que eu estou envolvido, vai cair por terra. Porque eu sozinho sou um pedaço de carne falando e sem produzir nada. Aqui ele vai falar um pouco da igreja de Sardes, né? Então, ao anjo da igreja de Sardes, em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto, né? Ser vigilante, confirma os restantes, né? Então, ou seja, confirmar é aquela mesma instrução para o apóstolo Pedro, né? Estabelece a fé, firma esses, ensina esses, confirma eles, que estavam para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, ou seja, há uma conexão, você recebeu algo de alguém, você precisa ouvir isso, você precisa guardar isso, né? O apóstolo Paulo falou, só tenho transmitido aquilo que eu recebi. Há uma conexão. E arrepende-te, amém? E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, né, isso aqui é conexão, né? Nós recebemos algo que nós precisamos ouvir e guardar. Amém? Quando recebe uma visão e você no seu coração não concorda, a divisão já aconteceu. Então muito cuidado, sabe? Algumas pessoas nesse curso vieram me procurar. Poxa, pastor, como que é isso aqui? Aí explico, tal. Legal, gostei. Poxa, pastor, eu falei, então ora, né, analisa, quer mais alguma conversa, tal, porque precisa absorver. Se tiver discordância, né, isso vai promover divisão. Isso vai. O apóstolo Paulo nos diz, uma só visão, né, um só pensamento. Jesus falou o quê? Que o mundo vai nos conhecer não pelo tamanho do templo, não pela estrutura, é pela unidade. É por nós estarmos unidos. Por isso que tudo que nós trazemos aqui, nós pautamos com versículos bíblicos e com uma teologia minimamente sistematizada, estruturada. Para quê? Para que nós possamos defender esse ponto de vista à luz das Sagradas Escrituras. Né? Se está pautado na Bíblia, aí é uma questão de absorvermos ou rejeitarmos. Se no nosso coração nós já estamos rejeitando, isso vai dar divisão. E aí, ao longo do tempo, você pode se tornar aquele que promove a facção, e aquele que promove a divisão. Isso não é um bom lugar para nós estarmos, amém? Então, desde já, vai monitorando. Né? Em algum momento, pode falar comigo, fala com o teu supervisor, fala com o teu líder de célula, ajusta isso, deixa isso muito bem esquadrinhado, amém? Então, quando você recebe uma visão, e você no seu coração não concorda, né, já aconteceu a divisão. Então é isso que nós precisamos monitorar, né? Pastor, então eu tenho que concordar com tudo. Em relação à visão, vai te ajudar muito. Pastor, você concorda com tudo com o apóstolo Rina? Em relação à posição teológica, eu tenho algumas divergências, mas ninguém sabe. Eu só falo aqui para não mentir, né? Mas eu tenho algumas divergências, mas ninguém sabe, eu guardo para mim.
né, e não vou ficar colocando minhoca na cabeça de ninguém, ou, né, e eu vou buscar em Deus, e muitas vezes eu vejo que, poxa, o cara tinha razão, né, outras vezes eu falo, pô, será que é dessa forma? Poderia ser diferente, né, e assim, no máximo, quando a coisa é muito tal, eu guardo ali, busco em Deus, mas não deixo isso permear, e eu busco para que eu mantenha um. Então, apesar dessa divergência, eu continuo crendo, confiando, acreditando no chamado e naquilo que Deus tem feito, amém? Então, por quê? E eu peço para Deus continuar me conectando, né, que eu compreenda esse ponto de vista, né, e atenda, né, porque seguir com divisão não é um lugar bacana. Ela acontece antes. O papel da igreja é obedecer e submeter-se, né, à direção que Deus deu ao seu líder. Então nós vemos que, né, quando nós começamos a promover essas divisões, sempre sai muito mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Claro, né, ponto bíblico é ponto bíblico, né? Então, por exemplo, há pouco tempo eu reestruturei, né, um ponto no corpo diaconal, né? A Bíblia nos orienta muito claro, né, 1 Timóteo 3, para nós separarmos as pessoas ao diaconato, provarmos essas pessoas e após aprovadas essas pessoas elas são ungidas a diáconos, né? E isso acontecia no começo do Bola, né? A pastora, ela foi feita dessa forma, com ela foi realizada dessa forma, e aí nós iniciamos essa retomada, porque está na Bíblia de forma clara, indiscutível, né? E aí então eu coloquei, nós separamos ali a Tiziane e o Bruno, eles estão cumprindo as escalas de diaconia, estão sentindo, né, a rotina do corpo diaconal, e aí depois sendo aprovados, também eles compreendendo a visão do ministério, aí nós ungimos, né, os diáconos. Graças a Deus eu estou aqui há 7 anos e eu não perdi, né, nenhum diácono para o mundo, assim, né? Teve um casal que saiu, está em outro ministério, outro casal que foi para São Roque. Em 7 anos, cara, graças a Deus, presbíteros também levantam as mãos para os céus, porque é somente através dele que essas coisas acontecem. Mas mesmo assim eu vi um parâmetro bíblico. Então, quando é parâmetro bíblico, nós precisamos sentar e conversar. Haverão divergências, né? O calvinista e o arminiano tem esse ponto de vista, nós pensamos assim e precisamos seguir nessa linha, porque você só vai ficar promovendo divisão, fofoca, difamação, facção, e, né, Deus abomina aquele que coloca divisão entre irmãos, aquele que fica falando, sabe, e promovendo, né, divisão, promovendo a perda de força, né, da igreja, colocando em descrédito o líder, colocando em descrédito o corpo, né, de presbíteros, né? O que é pecado tem que ser tratado. Fora isso, nós precisamos absorver, né, e conduzirmos, e levarmos e com a mente e o foco no reino, para que o reino avance, amém? Se você tem uma opinião que não é a mesma, a única pessoa que tem que saber disso é seu pastor, seja o assunto que for, entendeu? Então, assim, é uma situação, tá pegando pesado e tal, cara, que nem no meu caso com o AP, eu analiso, falo, faz sentido, cara, fico de boa, sigo a vida, frutificando, conectado, se eu ver que a coisa é muito esquisita, aí eu marco uma conversa, né, e seguimos o que deve ser conversado, mas cuidado, né, tem uma pregação que eu não joguei ela no YouTube, deixa eu anotar aqui, talvez esteja na hora, que eu fiz aqui na nosso ministério, que chama o fuxico da lepra, né? Então, qual que era a causa da lepra no Antigo Testamento? Era conversinha fiada, era fofoquinha, né? E aí eu vou colocar essa pregação aqui no grupo, né? Fuxico da lepra, para vocês assistirem, tá bom? É muito importante sobre esse tema aqui. E só reforçando, senhores e senhoras, o livro Isca de Satanás, vocês já devem ter terminado de ler ele. Vai cair na provinha, nessa próxima, alguns pontos sobre Isca de Satanás. E agora eu vou deixar aqui, né, o segundo livro, que é Quebrando as Cadeias da Intimidação, John Bevere. Comprem ele, leiam até o dia da prova. Quebrando as Cadeias. Tem PDF, tá? Já mandamos aqui no grupo. Da intimidação. Isso aqui serão os 2 livros de leitura obrigatória do curso, tá bom? Hoje nós estamos no dia 7 de novembro, você tem 1 mês e meio, 45 dias para ler. Não são livros muito grandes, são livros de leitura fácil, só tacar o pau.
Tem audiobook também, tá? Fiquem espertos. Ao fazer um comentário inapropriado, poderá provocar uma diversão em seus liderados. Você não pode ser propagador de dissensão. Quando ouvir algo controverso, sua postura correta é: tenha uma conversa entre você, o liderado e seu pastor. Liderança exige seguidores de confiança, né? Então a nossa carne, ela é desleal. Por natureza nós somos infiéis, infiéis a amigos, infiéis à esposa, infiéis a Deus. Nós somos infiéis, mas nós precisamos vencer através do Espírito e chegarmos a esse lugar de lealdade e de fidelidade, amém? Quando nós começamos a promover, né, esses comentários inapropriados, quando nós começamos a dizer, não, poderia melhorar isso, melhorar aquilo, nos corredores, né, nós não estamos promovendo, né, o aperfeiçoamento, nós não estamos promovendo, né, o crescimento, estamos apenas espalhando, né, a dissensão, a difamação, né? Nós queremos promover a transformação, e existe um princípio muito sério, e eu já vi muito isso acontecer, tá? A Bíblia nos diz, né, sobre a questão de autoridade. Qual que é o princípio? Ele tem, né, falar aqui sobre autoridade. Autoridade. Pessoas superiores que estão numa posição, né, superior. Existem dois fatores quando nós nos levantamos contra essas pessoas. Reflita, né? Primeiro ponto, né, é a questão natural. Então, quando você está falando mal da liderança, seja ela qual for, inclusive no trabalho, e se você exercer um cargo de liderança, então, né, aí, quando você critica a liderança para os seus liderados, você é desautorizado. Eu não estou falando aqui ainda das questões espirituais. Como assim, pastor? Se quem já trabalhou em ambiente corporativo e tal, você aprende isso para funções de gerência, né? Se eu começo a falar mal da empresa, não, porque o diretor é isso, o diretor é aquilo, a empresa não paga isso, não paga aquilo, você está falando mal daqueles que estão acima de você, da estrutura que está acima de você. E aí, naturalmente, as pessoas vão falar mal, seus liderados vão falar mal de você, porque você deu essa abertura. Então, cara, se ele não concorda com o diretor, então imagina, e aí isso começa a te desautorizar. Vou explicar, fica a dica aí para os pais de família, mãe de família. Passou-se um tempo, a Pietra começou a gritar muito com a pastora. Começou a desobedecer a pastora, e começou isso, começou aquilo, começou numa mesma época, na sequência que a pastora estava machucada comigo, e ela estava gritando comigo, ela estava me desautorizando, ela estava me enfrentando, ela não estava mais sendo a esposa submissa e leal, né, e coerente. Foi um tempo, né? E aí passou-se um tempo, a Pietra também, e aí um dia a Pietra falou, você não, o papai fala, você não dá nem bola. E aí ela entendeu que o fato dela não se submeter, né, como a gente sempre ensina, o papai é o cabeça da casa, a mamãe dá o suporte, ela é a coluna, ela tem a estrutura, né, os filhos obedecem aos pais, os pais não irritam os filhos. Quando ela entendeu que a pastora, que deveria, né, me respeitar, deveria, estava, né, agindo daquela forma, ela começou a agir igualmente à pessoa que estava sobre a sua liderança. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, por exemplo, muitas vezes quando você começa a falar mal do seu pastor na sua casa para os seus filhos vão te desautorizar. Isso acontece. A Pietra, ela quer morar na casa do pastor Giba, ela já pediu pra gente. Porque em casa eu falo bem, e não falo mentiras, mas eu falo bem do pastor Giba e trato ele com a autoridade que ele merece. Aí a Pietra, ela tem uma admiração
pelo pastor Giba muito grande, já pediu para morar com ele. Né? Por quê? Você vai promovendo isso. Agora, se eu começar a falar, poxa, o pastor Giba pisou na bola ali, pô, o pastor Giba não é isso mesmo, o pastor Giba não presta, o pastor Giba... Ela vai olhar e falar, cara, se o meu pai fala isso do pastor dele, né, você está entendendo essa conexão muito sutil? Isso você aprende em qualquer curso de liderança, em qualquer corporação. Quando você começa, então se você está na sua casa e começa a sentar o pau no seu pastor, o teu filho não vai te obedecer, porque ele vai falar, o meu pai não se submete à liderança dele, eu não vou me submeter à liderança de meu pai. No subconsciente, às vezes nem é pensado isso. Ele já começa a ter atitudes de insubmissão com você, porque da mesma forma como você trata as suas autoridades, você, por ser a autoridade dele, também será tratado como você trata a sua autoridade. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Já vi muitas pais de família chegarem em mim, pastor, não sei o que aconteceu, meu filho não me ouve mais, meu filho, falei, eu já vou, como que você fala do seu gerente em casa? Como que você fala do seu pastor? Como você fala de mim? Aí pastor, né, teve um dia lá que o senhor pregou isso, você pegou aquilo, não sei o que lá, e aí bababá. Falou, cara, ele só tá tratando você igual você trata as suas autoridades. Porque o ser humano aprende por exemplo. É por exemplo, cara. Eu posso falar aqui 10, né? Estou transferindo conhecimento. Mas se vocês olharem para a minha vida, né, e não verem, né, alguns traços daquilo que está alinhado com o discurso, porque o discipulado, inclusive, é isso, é andar junto e ver como que a pessoa faz, né, para que a pessoa aprenda. Então, né, senhores líderes, futuros líderes, aprendam com isso. É um princípio muito sério. É no natural, não estou falando aqui de nada espiritual. Eu estou falando de uma questão natural. Os seus liderados, eles olham para você. Se você é um rebelde, eles vão se rebelar contra você. Por que você acha que Davi não se rebelou contra Saul? Ele sabia que se ele matasse o rei para tomar o trono, ele seria um rebelde. E iam matar ele para tomar o trono dele. E ele ia falar o quê? Pô, não pode matar o rei para tomar o trono dele. Ah, não? O que você fez? Tá entendendo? Tá entendendo? Então, ele vai até as últimas consequências, honrando esse princípio. Porque quando ele chegou no trono, ninguém podia falar que ele manipulou. Ninguém podia falar que ele fez nada. Ele não tocou no seu líder. E aí ele teve autoridade para que ninguém tocasse nele. Ninguém foi lá e falou, ele é um rebelde, ele se apoderou do trono. Não. Né? O próprio Deus julgou o que tinha que julgar e tomou ali as medidas necessárias. Então, se você usurpar um lugar de líder, se você usurpar, né, uma posição, é só esperar que vão fazer igual com você e vão te usurpar também. Amém? Isso é um princípio, é natural. As pessoas olham o que você faz e passam a fazer. Amém? Aí, e tem, claro, né, as questões naturais. Quando você entra no lugar de rebelião, lembra, né, a nossa vida é sempre feita assim, né? Coisas espirituais e coisas naturais. Né? Pecado de rebeldia do dia é igual de feitiçaria, né? Por quê? Quando você feitiçaria, o que um feiticeiro faz? Ele manipula as entidades, né, os demônios, tal, o deus dele lá, para que a sua vontade seja cumprida, né? E o rebelde é a mesma coisa, ele manipula tudo para que a sua vontade seja realizada, inclusive contra, né, as suas autoridades. Então, qual foi o primeiro rebelde da história? Foi o próprio Lúcifer, né? Então, nós já temos aí o legado, né, sobre, espiritualmente falando, primeiro que começou o quê? A propagar mentirinhas e conseguiu arrastar 1/3 dos céus, né, 1/3 dos anjos. Eu interpreto perfeitamente essa forma bíblica ali sobre 1/3 das estrelas em Apocalipse, né? Então ele arrasta com ele 1/3 dos anjos. Porque ele começa né, por que tem que ser assim? Ele começa a persuadir as pessoas e promovem a rebelião, né? Primeiro rebelde. Colocar Satanás, porque Lúcifer tem a discussão, né? Satanás. Então, a questão espiritual é o pecado de rebeldia e, né, temos inúmeras situações aí em relação a esse pecado na Bíblia. Mas
é algo natural. Se você não se submete à sua liderança, quem estiver debaixo de você, muitas vezes as dificuldades que você está tendo com o seu filho é porque você tem errado nesse quesito. Né? A Pietra, ela me respeita muito a pastora, porque ela vê essa organização. Né? Ela vê, o pastor Giba vem aqui, ela abraça, porque ela sabe que é o pastor do pastor dela, né? E eu me submeto a esse pastor, e ela nunca ouviu eu falar nada do meu pastor, então ela não fala do pai dela por aí. Né? Claro que isso pode mudar em algum momento, mas é uma característica natural, amém? Então, se você quer ser respeitado, respeite a sua liderança, né? Respeite. Se você quer que as pessoas te honrem, que as pessoas honrem a sua liderança, né? Você vai plantando e vai colhendo. A confiança tem suas raízes no caráter, né? Claro, nós estamos falando aqui de liderança cristã, então não vai ter como você exercer liderança sem caráter. Caráter é uma liderança efetiva. Né? O caráter de alguém é revelado pelos frutos e é conhecido quando você anda com essa pessoa. Você vai aprendendo a confiar. Né? Então, conforme você vai andando, você vai vendo o estilo de vida. Por isso que, né, se você está debaixo de uma liderança, né, analise o caráter e se submeta a uma liderança com caráter. Senão a pior coisa é você ter que se submeter a uma pessoa mau caráter. Né? Amém? Então, um líder precisa ter os seus olhos no dia do juízo. Seu trabalho não se limita a este tempo, ao planeta Terra. Sua recompensa não é terrena, e quem vai julgar é Deus. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Coincidentemente, né, preguei aí no culto passado sobre os anjos. Né? Então, isso aqui também está vinculado com o quê? Capacete da salvação. O capacete da salvação está apontando para o foco da salvação e na eternidade. Né? Então, blinda a tua mente, os ataques, né, das dissensões, facções, né, divisões e qualquer outro tipo de coisa. Né? Coloca o capacete, segue frutificando, avançando. As vidas de uma célula são responsabilidade do líder, não podemos abandonar as vidas, por isso não desista. Lembre-se que Jesus exorta os líderes, amém? Que são as duas cartas aqui, né, de Apocalipse, as 7 cartas nos 2 capítulos de Apocalipse. Um líder tem, aqui seria, na verdade, é o capítulo 2 e 3, né? 2 e 3, estou com isso bem claro. Pregamos agora domingo, né? Um líder tem os olhos no dia do juízo quando? Então o foco de vivermos, né, a liderança é a eternidade. Seus seguidores louvam a Deus por ele. Temos que buscar. Né? Não é fácil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Né? O líder estiver dando seus seguidores razões para confiar nele. Isso aqui é um fato, tá? Quando a mulher observa Eliseu, ela vê que ele é homem de Deus. Homem de Deus. Então, precisamos refletir isso com as nossas atitudes. Amém? Então, nós precisamos buscar, né, esses 2 lugares. Não é fácil, né? Mas é isso, o próprio Cristo, né, quando ele fala que ele ia embora, que ele ia morrer, os seus seguidores ficavam tristes, né? Eles se desesperavam, né, e aprenderam a confiar nele. Você vê que é com o tempo, né? O próprio Cristo falava, eu vou ressuscitar, ninguém acreditava, né? Vai acontecer isso, ninguém acreditava. Ele falou, vou vir pela segunda vez, tem gente que não está acreditando. Então, demora para nós conseguirmos desenvolver, né, a confiança. Confiança é relacional, né? Nós vamos nos relacionando e aí você vai criando confiança. Por isso que tem igrejas, né, que tem a visão de trocar de pastor, né? Eles trocam muito de pastor. Tem ministério que troca de pastor a cada 2 anos, tem ministério que troca de pastor todo ano. É muito complicado, porque você não consegue desenvolver uma relação de confiança, né? Vai tempo, tem pessoas que agora, 6 anos depois, estão abrindo coisas da sua vida que nunca abriram para mim, porque vai com o tempo, vão aprendendo e vão vendo que são pessoas dignas, né, de confiança. Traços do caráter de um homem usado por Deus, né?
Então vamos lá. Então são das características dos líderes, né? Como que nós devemos ser. Primeiro ponto, não tem, né, inegociável, né, a santidade. Se você não busca a santidade, não pode ser líder. Precisamos estar em constante busca de santificação. De santificação. Né? Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Amém? Sensibilidade ao que os outros consideram aceitável. Isaías 6, 1, 3 e 5. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Né? Nós precisamos o quê? Buscar estarmos acima da média. O que ele quer dizer aqui, né? Com sensibilidade ao que os outros consideram aceitável, né? Então nós precisamos também muitas vezes entender, né, dentro da nossa cultura, vai ter coisas que são mal vistas, né? E nós precisamos o quê? Fugir da aparência do mal. Então, da aparência do mal. Ele também está falando de nós respeitarmos as questões culturais daquilo que é bom, né? Daquilo que é louvável, né? De repente tem tradições que esse sinal assim ele é um sinal obsceno em algumas culturas. Aí você não faz o sinal assim, né? Eu fui um exemplo bem simples, mas é mais ou menos nessa linha. Se aquilo é visualizado com maus olhos, né? Então você não pratica. Né? Então fugir da aparência do mal. Né? Tomar cuidado com quem você anda. Né? Como assim, pastor? Se você está com uma outra mulher dentro do carro, né? Um homem, está com outra mulher dentro do carro, né? Sozinho os dois, você é um líder, você é um presbítero, cuidado, né? Cuidado. Isso não é algo que culturalmente, né, e não foge um pouco. Vocês não vão me ver, né, eu, pastor Fernando, sozinho no carro com outra mulher. Isso é muito raro acontecer, né, são só situações extremas assim que é muito raro, né, alguma coisa desse tipo. Então é só em necessidade assim absurda. Então eu sozinho aqui na igreja com mulher, isso você não vai acontecer. E tem câmera para tudo que é lado aqui. Então também tomarmos cuidados com esse tipo de coisa. Você tem que estar acima da média. Nós precisamos buscar esse lugar, não por religiosidade, mas por relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar esse lugar. O que é aceitável para os outros não é para você. Amém? Então é um caminho sem volta. Por isso que Jesus falou, né, para nós calcularmos essa torre e ver se a gente está disposto a pagar o preço. Né? Esse é o padrão. Esse é o padrão. Sede santos porque eu sou santo, né? A base, o padrão, a santidade, né? O caráter de Deus que o líder representa, né? Então Deus, ele quer o quê? Ele quer filhos mais parecidos com ele, né? Então filhos mais parecidos com ele. E essa santidade revela o seu caráter, né? O critério de julgamento para os líderes, o critério de julgamento para os que lideram será maior. Por isso, para liderar, ser um embaixador precisará estar buscando a santidade constantemente. Santidade é a base, o padrão. Sem santidade, só sobra a religião. Santidade, boa reputação. Precisamos buscar esse lugar, né? 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Boa reputação, confiança. Reputação manchada, problemas. Né? Então, quando você mancha a sua reputação, você terá problemas. Porque você dá margem, né? Você começa a dar provas, começa a dar motivo. Sem motivo já fazem, né? Então você começa a dar respaldo para essas conversas. Né? As pessoas vão te caluniar, falar mal de você sempre. Você precisa estar pronto. O cristão já sofre um nível de rejeição quando se converte, e ao liderar, essa rejeição será ainda maior. Ser aprovado é passar por essas fornalhas e sair inteiro. Então uma coisa é você se converter. Aqui, né, você já deixou um inferno frustrado, porque perdeu, né, perdeu a sua vida, perdeu, né, um guerreiro lá que estava nas trevas. Né. Outra coisa é você servir ao reino dos céus. Porque agora você vai causar mais prejuízo, né? Para o inferno. E quanto mais prejuízo você dá lá, mais você vai arrumando de confusão, né? Mas faz parte. Nós somos chamados para causarmos tumulto no inferno. Também, então, tenham essa noção. Né? Os níveis de batalha, de tentação, de luta, de peleja, né, serão maiores. Mas em todas elas Deus nos faz mais do que vencedor. Amém? Mas se prepare, o combate vai ficando mais intenso. Uma boa reputação leva muito tempo para ser alcançada, porém basta um breve período para ser destruída. Não por vaidade ou orgulho, mas nossa imagem, nesse sentido da palavra, é um dos maiores patrimônios que temos. Se existem situações pecaminosas praticadas antes de Cristo, o sangue de Jesus te lava, te purifica. Mas depois do encontro genuíno com Jesus, a mesma situação se torna mais grave e você perde a credibilidade e a autoridade. Não sei se vocês já estudaram, né? Mas a santidade, ele está falando aqui do quê? Santidade, né? A santidade, ela possui 3 estágios bíblicos. Estágios. Nós temos o primeiro, que somos redimidos. Então, já dos seus pecados não me lembro mais, né? Dos seus pecados não me lembro mais, ou seja, o que nós pecamos até o dia que nós nos convertemos é tudo lançado no mar de esquecimento. Já não me lembro mais. Aí nós temos o segundo, que é a santificação, processo como que tem deu um nome para isso? Aqui é chamado de santificação inicial. Aí nós temos essa segunda aqui, que não é santificação. É o processo realmente da santificação continuada, acho que é progressiva. E aí você vai ter a santificação final, que é o corpo glorificado e liberto definitivamente. A progressiva é aquela de glória em glória.
né, o Luciano Subirá, aqui no Impacto da Santidade, né, ele ensina isso com maestria. Então tem aqui o Impacto da Santidade, ele define aí de forma bem interessante esses fatos. Deixa eu ver se eu acho que a tabelinha, tinha uma tabelinha bem legal aqui. Deixa eu ver se eu acho ela, me ajuda, deixa eu ver. Se eu não achar também, paciência. Então aqui, né, deixa eu ver lá como tá. Então nós temos aqui a santificação, ó, quando que ela ocorre. Muito legal, né? Aí tem os versículos bíblicos e toda a estrutura teológica. Livro aqui fenomenal, né? Para nós entendermos como que funciona isso. Então o primeiro estágio é: Deus te perdoa de todos os pecados que você já cometeu, né? Aí você aceitou Jesus, você foi salvo. Aí você tem a santificação progressiva, você vai se santificando, né? Vai sendo lavado e você vai mudando o seu estilo de vida. E aí você tem, né, morre, quando ressuscita será no corpo glorificado, e nós já não teremos mais essa carne pecaminosa. Então, hoje nós estamos no processo de santificação e nós respondemos por isso, né? Cada vez que nós transgredimos, que nós erramos, precisamos clamar, voltar onde nós caímos e retomar. Mas precisamos ir nesse lugar, né, de conserto, perdão, acerto. É aconselhável a investir seus recursos em um bom posicionamento profissional, línguas, curso, faculdade, pós-graduação, etc. Geralmente Deus te chama para o tempo integral no seu melhor momento profissional. Este mundo respeita pessoas de sucesso e dão mais credibilidade. Pedro não saiu de Jerusalém, já Paulo fez 3 grandes viagens, tinha títulos e estudos, né? Então realmente, né, eu vivi isso aqui na prática. Quando eu li isso na apostila pela primeira vez em 2006, né, eu falei, legal, tal. Depois realmente eu vi isso acontecendo na minha vida, né? Então precisamos buscar esse lugar de um bom. E o bola, assim, é um negócio que parece que acontece com todo mundo. Pós-graduação, etc. Quando você está nesse lugar aqui, nós vemos Deus chamando as pessoas para tempo integral. Aconteceu recentemente lá em Limeira. O pastor que foi enviado para lá também estava bem e tal, e abriu mão de tudo. Glória a Deus, faz parte. Um líder não cai de repente. Cuidado com isso aqui, tá bom? Não cai. Deus vai avisar. Deus vai dar o respaldo. Deus vai alertar. A coisa vai. Por exemplo, uma árvore no processo vagaroso de apodrecimento interno. Ela cai no vento forte porque a doença havia enfraquecido a estrutura interior. Diferente com os homens, Deus dá várias chances de cura e tratamento, né? Então, sinais de aviso, né? Então fica aí o nosso alerta. Baixo índice de disciplina em fantasias e sonhos, pecados sexuais. Se você não tem controle sobre essas coisas, as coisas podem não estar bem. Então, baixo índice de disciplina em fantasias e sonhos. Então, cuidado, né, com sonhos, com sonhos que você tem pensado. Falta de compromisso ético. Sua postura deve mostrar às pessoas que você tem os princípios de Deus. Suas atitudes precisam ser diferenciadas, seja no seu olhar, no seu cumprimentar, né? Então, o corpo fala, né? A forma como você se porta. Recusa de prestação de contas a alguém, um traço exigido pelos apóstolos, né? Quando não gosta de prestar contas, né? Então, alguns sinais aí que estamos em rota de queda. Ética, sejamos imitadores, como também sou de Cristo, né? Será que podemos afirmar isso para os nossos liderados? Ou vamos dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Para lapidar um diamante é necessário um diamante perfeito como referência. Situações: homem solteiro com irmãos e irmã na praia. Para quem você pede ajuda para passar o protetor solar? Né? Coisas práticas aí. Então é esse tipo de zelo, esse tipo de cuidado, né? Vamos aprender a criar limites. Brincadeiras saudáveis. Não dê espaço para gracinhas, você é exemplo, fuja da aparência do mal. Brincadeiras de mão, muito abraço, muito carinho, porque vamos lidar com situações que vão precisar dessa santidade. Você deve transpirar santidade. Fuja da aparência do mal.
Casados podem ter problemas no casamento. O solteiro deve zelar pela imagem como homem e mulher de Deus. Gracinhas podem criar problemas maiores, como por exemplo algum tipo de interesse sentimental. Cuidado, isso aqui acontece muito, com os solteiros. Até gosta, de despertar um sentimento no outro para se sentir por cima, Então, olha só, tá vendo? Eu tô com a pessoa na minha mão. Se eu quisesse, ela ia ceder, ela ia fazer e sabe, ficar alimentando o ego ali, Olha só, ficar flertando, Aconselhamento da área sentimental. Se você percebe que a pessoa se aproxima com algum interesse, seu papel é ser sincero e objetivo. Então percebeu que a pessoa está procurando aconselhamento contigo já, procurando alguns interesses, e hoje nós estamos em dias, amado, que os homens héteros eles estão entrando em extinção. Hétero, que realmente assume a posição como homem da casa, que assume relacionamento, casamento, mulher, família, e crente, tá muito difícil. E aí então a mulherada, os homens chegam na igreja todo arrebentado, e aí chega aqui e encontra uma pessoa com estereótipo, pelo menos. Cara, olha lá, o cara tá posicionado, tá na igreja, quer casar e tal, olha lá como ele fala do amor, ele prega e tem dons e tal. Cara, isso vai chamar atenção. Isso vai chamar atenção. É natural que vai despertar algum tipo de sentimento. Você como líder, você não pode alimentar isso. Se você não quer nada com a pessoa, seja sincero, seja objetivo. Não fica alimentando falsas esperanças, porque isso vai promover e ela pode capotar, se desviar, e aí isso vai ser cobrado sobre você. Então, solteiros, tomem cuidado. De alguma maneira, quando isso acontece, o ego é massageado, Você se sente vivo ali, se sente, tô no jogo, E se você dá espaço para isso, estará pecando. Se você tiver interesse por alguém, o primeiro deve saber são os pastores, principalmente aquele que acompanha a sua vida, O que é importante aqui, Por quê? Porque muitas vezes a pessoa chega, a gente tem essa doutrina aqui, a gente segue, por isso tem dado certo, como um padrão, principalmente para líderes, porque vocês serão líderes, porque de repente você está interessado num cara, e a gente sabe do passado do cara. Aí você, não, pastor, é homem de Deus. Eu falei, calma. Faz 2 anos que ele matou uma pessoa. Não vou falar isso para você, mas eu falei, calma. Tá em fase de restauração, tá em fase de regeneração. O cara era traficante, o cara era isso, o cara era aquilo, o cara batia na mulher, é divorciado porque agredia a ex-esposa. Então a gente sabe dessas informações. E é por zelo. Era muito mais tranquilo deixar acontecer, só ser chamado para comer pedaço de bolo de casamento. Mas é zelo, é cuidado, respaldo. Estamos aqui para auxiliá-los nessas questões também, amém? Então, começar a se interessar por alguém, você que é líder, dá uma olhada, analisa e tal, e pergunta para o seu supervisor, para o seu líder, o que você acha de tal pessoa? Não, o cara tá firmão aí, 10 anos com a gente, 5 anos com a gente, tá dando fruto, tá isso, tá aquilo, amém? É uma forma de proteção. Amém? E chegamos aqui, Chegamos, eu acho que na metade da apostila. Conselhos, Trate com respeito, com amor fraternal, não minimize a dor alheia. A Bíblia nos exorta a tratar as mulheres como irmãs, senhoras como mães, senhores como pais. O ideal é que assuntos de natureza sexual sejam tratados da seguinte forma: mulher com mulher e homem com homem. Pessoas que escutam perguntas desse gênero do sexo oposto abrem uma porta para que um espírito de luxúria domine a sua alma. Se começar a pedir conselho nessa área, nem ouça, passe para alguém do mesmo sexo para não se contaminar, principalmente a gente, que veio, na grande maioria, falar de mim, que viemos do mundo aí tão atrapalhado, o histórico não ajuda. Então, não ajuda, Cuidado. Começa a ouvir, não, porque ele fez isso, me pegou e fez aquilo, isso vai entrando no coração quando você vai ver. Tome cuidado na forma como se comunica, por exemplo, não utilize palavrões, tá bom? Às vezes escapa, mas devemos ter cuidado. Você precisa fazer diferença para não escandalizar seus liderados nem perder crédito com eles. Casais, tomem cuidado. Nunca discute, briga ou distrate seu cônjuge na frente dos liderados, tá bom? Isso é importante. Pais, evitem discutir na frente dos filhos. Piadinha, porque isso tem que ser consertado em casa. Gritarias, dissensões, isso só traz má reputação.
Piadinhas, malícia não pode ser tolerada, por isso corte esses assuntos já no começo. Quem trilhou esse caminho teve seu ministério censurado. Quais lugares você frequenta? Se você é um líder e resolve ir para uma balada, como explicar para os seus liderados? O líder precisa ser equilibrado e sóbrio. Começa a ver que a régua vai apertando. Não saia contando sua vida para todo mundo, principalmente para os seus liderados. Converse com seu pastor, para quem ministra a sua vida. Pecado sexual precisa ser confessado ao seu pastor. Ele deve ser o primeiro a tomar conhecimento sobre isso. Se a sua preocupação é o banco, então você não entendeu nada. Davi caiu e disse: Senhor, que eu não perca o teu espírito. Saul caiu e disse: Senhor, que eu não perca o meu reino. Maior vergonha é ficar em pecado amaldiçoando os liderados. Se você não contar, Deus revela, né? Ou por profecias, ou pelos fofoqueiros. O líder tem uma atitude humilde, simples, e não menosprezar ou não julgar pela aparência, e também não fazer acepção de pessoas. Trate todas as pessoas com amor. Cuidado sobre o que falamos. Temos o dever de refrear a língua. O que você fala, quanto mais autoridade você tiver, mais importante é o teu discurso. Pronto para ouvir, tardio para falar. Discute mais, fale menos. Diga não a fofoca, né? Então, nem participe dela. Fofoca é quando você está falando mal de alguém e ela não está presente para defender. Né? Meu irmão lá no Reino Unido tomou até um susto. Né? Ele estava tomando café e tal e foi falar mal de alguém. Costume de brasileiro. Né? A hora que ele começou a falar mal, o britânico saiu andando. Aí depois, passou um tempo, ele entendeu. É da cultura britânica. Você começa a falar de alguém que não está presente para se defender, eles viram as costas e vão embora. Ele devia fazer isso também. Né? Ao saber, deve fazer. Faça isso, a melhor coisa que você faz. Ou você fala, vamos lá trocar ideia com o pastor, com o líder, com quem quer que seja, com o fulano, e já vamos acertar isso aí. Ah, não sei o que, veja bem. Então, cara, porque ele vai estar falando mal de você para outro, né? Isso é terrível. Não tome partido precipitadamente. Sejam poucas as suas palavras, você já sabe, escute os dois lados antes de tomar uma decisão. Isso aqui é importante, tá? Toda história tem dois lados. É Provérbios, tá? Então, nunca ouça um lado só e já sai tomando partido. Né? Não faça isso. Né? Ouça um lado, ouça o outro lado, e aí você começa a conversar com os dois lados juntos e toma as decisões ali. Então, um marido chega em você e fala, nossa, casei com a demônia, é a sataneia, né? E aí tal, não sei o que lá, aí você, caramba, a mulher fez isso, é um demônio mesmo, tal, não sei o que lá, blá, blá. Aí 2 dias depois tem foto lá no Face, os dois se amando, curtindo a lua de mel, segunda lua de mel, tal. Né, e você fica com aquela cara de... Por quê? Brigaram ali, se acertaram. Então ouça, né? Nunca tome partido. Toda história, né? Gravem isso. Toda história tem no mínimo 2 lados. No mínimo 2 visões. Não se envolva em confusões. Resolva o que diz respeito a você e fuja de contendas. Vestuário e higiene. Né? Cuidado com isso aqui. Parece besteira, mas é importante. Vista-se com decência, de acordo com a ocasião e o ambiente. Seja elegante, perfume e cabelos arrumados, seja coerente, né? Então procure, né? Como embaixador, você deve falar da melhor maneira possível, conjugar os verbos corretamente. Erros mais comuns: começar no singular, terminar no plural e vice-versa. Seja, esteja, problema, glória. Né? Se errou, haja com naturalidade e corrija, saiba se portar e conversar com qualquer tipo de pessoa. Jesus falava com todos, João Batista também, saiba se relacionar sem se limitar, linha de raciocínio com começo, meio e fim. Calma, sensibilidade nos relacionamentos. Né? Então isso aqui é sabedoria. Né? Sabedoria. Ah, pastor, como que eu melhoro o português? Qual é a melhor dica, né? Leia. Principalmente a Bíblia. A Bíblia tem um português maravilhoso. Leia. Quanto mais você lê, mais fluência, dicção, vocabulário, conhecimento. Quando você está lendo, você está desenvolvendo seu raciocínio, sua interpretação de texto, o seu português, a pontuação. Ler é fenomenal, ler explode a mente. Né? E ler, ela te dá essa capacidade de você melhorar o teu vocabulário, você melhorar, né, a tua eloquência. Então ler é fundamental.
fundamental, amém? Aí você começa a entender linhas de raciocínio, você começa a entender como que as coisas elas funcionam, amém? Glória a Deus. Vamos lá, tá tocando o celular aqui, mas não para. Jesus amado. Vai dar uma hora aqui, vou dar uma pausinha. Amém? Vamos lá? Cheios do Espírito Santo. Vamos lá. Próximo tópico. Cheios do Espírito Santo. Então escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Segundo traz do caráter exigido pelos apóstolos. Coragem e ousadia. Né? Os covardes não herdarão o reino dos céus. Está em Apocalipse. Né? O traço de caráter do líder é ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ou seja, ter o caráter de Cristo. O Espírito Santo desceu, com intrepidez anunciava a palavra de Deus. É necessário ter intrepidez, ousadia, coragem para anunciar a palavra, assim como Estevão. Estão vendo aí, pessoal? Assim como Estevão. Vamos pregar, todo mundo preparado aí para a aula lá de pregação, né? Meus amigos, vamos lá. 2 Timóteo, espírito de ousadia para sair, para pregar, plantar a igreja, ó, senhores pregadores da última era. Algo que não deve ter é covardia, medo. Um líder não pode ter essas características, pois assim os futuros líderes formados por vocês será baseado na covardia e no medo. Não tema os homens, converse com quem precisar conversar. O líder não pode ter medo, ele precisa inspirar coragem às pessoas. Davi ganhou o povo, foi reconhecido quando matou o gigante no lugar de Saul. Era corajoso. Liderança e o espírito do medo. Não dá. Timidez em um líder não é um sinal saudável, nem promete sucesso. Né? Então, precisamos de ousadia. Precisamos avançar e na coragem. Amém? Quantas vezes foi necessário para alugar esse prédio? Eu precisei de bastante coragem para vir aqui fazer a proposta, né, para mudar de cidade, né, mudar de Santo André para Itapevi, vários momentos da minha caminhada, e cada vez mais quando saiu a PL 122 que iriam ser aprovados, né, se você pregasse que você não faria casamento de homossexuais, negasse isso, você ficaria preso 5 anos. Então faz parte do cristão ser corajoso. Né? Todo homem que Deus separa precisa entender que é necessário, né, termos coragem. Zelo e poder evangelístico. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ardor, voracidade, fome de almas. Né? Fome de almas, falamos um pouquinho sobre isso no culto agora. Né? Fome de almas. Você tem fome de almas? Peça certo, eu quero almas. Deus vê a sede das almas. É para isso que existimos. Você ajuda uma pessoa a enraizar a sua fé em Cristo Jesus, amando essa pessoa, mostrando o quanto ela é importante, que ela faz parte da sua família. Mostre interesse, dê atenção às pessoas e elas sempre desejarão ficar próximas de você. Amém? Isso é amor por vidas. Amar aquilo que Cristo amou até a morte e intercede até hoje. Zelo. Nunca permita que roubem ou apaguem esta chama. Amor pelas vidas. Um novo convertido na igreja traz o mesmo impacto de um bebê para uma família. Aí está o dinamismo do reino. Então, novos convertidos são vitais para a igreja. Que é aqueles velhão, né, velho na fé, sabe tudo. Vai ter que transferir, vai ter que cuidar, vai ter que zelar, vai ter que discipular. Amém? E isso vai oxigenando, né? O cara vai contando as histórias, as experiências. Por aí vai. Whitefield e Wesley ganharam a Inglaterra para Cristo. Desde que começou a pregar, ainda jovem, até sua morte, Whitefield não concedeu nenhum abatimento à sua paixão pelas vidas. Até o fim de sua carreira, sua alma foi uma chama de zelo ardente para a salvação dos homens. Amor por vidas, amados. Amor por vidas.
A obra mais importante da face da terra é ganhar almas para Cristo e ter frutos que permaneçam. Essa é a ênfase da nossa igreja. Como crerão se não há quem pregue? Olá, cadê os pregadores aí que vão pregar? Há pessoas que têm o dom do evangelismo, mas os que não têm, a palavra por si só é poderosa. Não permita que essa chama se apague. Procure sempre falar do amor de Deus onde você estiver. Então monitora, né? Monitora. Na hora do apelo ali, uma vida aceitou Jesus, teu coração tem que saltar. Monitore. Sua vida é integral na obra do Senhor. Amém? Então, o tempo todo você está sendo observado, você está evangelizando, você tem que estar falando de Jesus. A tua vida é uma vida de culto a Deus, é uma vida de serviço a Deus, é uma vida de amor a Deus. Sua vida é integral na obra do Senhor, por isso ame com toda a tua alma, todo o teu corpo, todo o teu entendimento. Estratégia de evangelismo. Quando for uma pessoa com a qual você convive, não insista a todo instante. Fale um pouco num dia, dá uma Bíblia, vá com calma. Quando você sabe que não vai ter outra chance, vá com tudo, dê seu testemunho. Um semeia, outro rega e outro colhe, que isso seja um hábito. Tenha isso como cultura, amém? Você precisa desenvolver essa cultura, desenvolver, né, esse estilo de vida. Onde você estiver, você solta Jesus. Um líder tem um assistente divino. Amém? A mesma unção que estava sobre Paulo pode estar sobre você também. A forte característica do líder é a intimidade com o Espírito Santo. Ele se move em você, está usando sua vida. Se isso não está acontecendo, você está abrindo mão do maior presente de Deus para a sua vida. Quando o Espírito Santo desce, você recebe poder e passa a fazer de forma natural o que você não fazia antes. Tenha um relacionamento diário com o Espírito Santo, pois ele é seu amigo. Isso aqui é uma questão de sobrevivência espiritual, tá? Seu líder, seu consolador, que está em você todos os instantes. Com o Espírito Santo você prega e os sinais te acompanham. As pessoas dão mais credibilidade para a pregação. Caso contrário, seja humilde e ore. Espírito Santo, eu não sei pregar, eu preciso de ti. Olha lá, excelente oração para os nossos alunos. Buscai com zelo os melhores dons. Ele dá para quem busca e usa com sabedoria e para quem ama as vidas. Né? O dom não é para exibição, né? O dom é para ganhar vidas. Um dos 9 dons do Espírito Santo, a oração em línguas, é o que abre a porta para o sobrenatural. Quando você ora em línguas, sua mente está infrutífera, mas o seu espírito está ligado ao sobrenatural de Deus. Caminhe com Cristo, ou seja, aprofunde-se na palavra. Isso para o líder é necessário, é fundamental investir tempo no estudo da palavra. Então vou até mudar de cor aqui. Aprofunde-se na palavra. Sabedoria significa mais que mera inteligência. Né? Qual a diferença entre sabedoria, conhecimento e entendimento? Né? Sabedoria é o conhecimento na prática. Inteligência, a habilidade de resolver problemas de forma correta pelo uso da razão. Sabedoria é a inteligência divina. Então você consegue aplicar isso. A sabedoria é pura, livre de contaminação facciosa. A sabedoria produz paz. É gentil, ou seja, é preocupada com o sentimento dos outros. Disposta a ceder, né, a negociar. Amém? Então, o livro de Provérbios fica a dica. Eu ainda sonho em fazer umas lives de comentário de Provérbios. Estou estudando bastante Provérbios. Mas, cara, pensa num livro top demais. Mano. Vale a pena. Livro de Provérbios. Através da Bíblia, Daniel, liderança sábia, decidiu não contaminar-se com os manjares do rei. 10 dias de legumes e águas deixaram mais saudáveis. Influenciou os outros a fazerem o mesmo. Com sabedoria traçou um plano que não desagradasse o rei. Manteve o hábito de orar, fortificando a fé de outros. Então a sabedoria é a capacidade, né? Sabedoria é uma das definições, né? É o entendimento, conhecimento, conhecimento. Nossa, tem tantas palavras aqui. Entendimento, conhecimento,
ciência de forma prática. Que você consiga aplicar isso. Né? Aí você olha para alguém e fala, uau, o maluco é sábio. O cara tem a sabedoria, né? Porque ele conseguiu pegar todo o conhecimento, entendimento, a ciência, né? Toda a capacidade intelectual dele e transferir isso de uma forma prática, aplicável. A capacidade de Daniel para liderar cresceu por meio de sua convicção sobre Deus e da sabedoria proveniente deste conhecimento. Sabedoria é a dependência de Deus. Peça sabedoria para a obra se tornar extenuante demais, para que a obra termine e você possa continuar. É comum encontrar líderes cansados, pois levam a obra sem sabedoria, e assim o seu chamado se torna pesado e cansativo. Com sabedoria, temos um equilíbrio. Um líder mostrará a sabedoria do alto, concedida pelo Espírito Santo, àqueles que, como Daniel, buscam-na para si. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que Deus nunca irá se agradar de um filho ou líder que não tenha fé, mas não somente fé em Deus, mas em você mesmo. A convicção de que Deus pode e fará grandes coisas através da sua vida. Isso aqui pega muito, né? Nós não nos valorizamos. Por isso que nós não nos valorizamos. Por isso que começamos esse curso com personalidade, com autoestima, né? Com propósito, porque é fundamental. Autoestima saudável. Líderes são pessoas escolhidas por Deus para uma tarefa importante no reino, ou seja, deve ser a fé em Deus que Ele está à sua frente. Não limite a obra, enxergue-a como Deus te enxerga. Isso aqui é um grande desafio, porque nós estamos na era de Laodiceia. E precisamos de colírio. Amém? Precisamos de colírio, ouro refinado, vestes brancas. Então nós perdemos muitas vezes a visão de quem Deus nos fez, de quem somos em Deus. Amém? O que Ele tem para nós. 2 Reis 6,15. O servo do homem de Deus levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A fé envolve riscos. A situação pode estar aparentemente perdida, mas tenha fé, né? Muitas decisões de fé para nós chegarmos até aqui como igreja, né? Muitas decisões para chegar aqui onde estou hoje, né? São decisões que às vezes mais Deus deu a direção, Deus confirmou, afirmou, comprovou, aí você toma a decisão, né? Amor, vamos aqui, Mateus 14, 6, 21. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse.
e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E tendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão para as aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister, né? Não é necessário. Mister é necessário no português mais antigo. Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A principal característica de caráter de um líder é o amor. Pois em um dia difícil para um líder, e haverá muitos, o amor é que fará a diferença em suas decisões. O verdadeiro líder só consegue liderar pelo amor. A compaixão te faz descer do barco. Amém? Então entendeu aqui, né? Jesus perde o seu primo, perde o seu amigo e ele segue, né? Jesus perde seu primo, amigo, né, batizador, né? Quem o batizou e segue fazendo a obra. Fazendo a obra por amor. Né? Então, acabou de saber, tá triste, tá angustiado, mas vai, né? Chama o povo, cura, prega, dá de comer. Então isso vai acontecer, Na terça-feira da célula vai acontecer uns negócios esquisitos, né? Eu perdi meu pai na quinta-feira, enterrei na sexta, e domingo de manhã estava tocando no culto, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Vai envolver dias difíceis, mas não para. Segue, porque é por amor, não é para ninguém ver, não é para nada, é por amor. É por Ele, para Ele, através dele. Terão dias difíceis, pode escrever aí, porque está escrito que no mundo tereis aflições. Mas nesse dia você vai mais para cima ainda, em nome de Jesus. Amém? Deus não te chamou apenas para ser um general, mas também te chamou para ser alguém que ama. Seja por palavras, olhares, atitudes, o relacionamento em amor deve estar sobre todas as coisas. Né? Então isso aqui, 1 Coríntios 13. O amor é a motivação. Quando você é movido pelo amor, você se torna imparável, né? Então eu sirvo, eu prego, eu abro mão do meu lazer, tudo que eu faço por amor a Deus e por amor ao meu próximo. Então se vão reconhecer, se vão falar, se vão elogiar, se não vão, não importa o que vai acontecer. Eu faço por amor. Aí você não se decepciona, você não se ofende, isca de Satanás, vamos lá, né? Porque você está focado naquilo que é real e verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O amor é o mais importante do que os dons espirituais ou conhecimento. 1 Coríntios 13. O amor é que nos faz entender, ter paciência, guardar segredos. Sem amor somos frios. Quando você sabe tudo e não ama, você briga, fala, se torna vaidoso, imaturo, orgulhoso, né? Quando o líder ama seus liderados, estabelece um nível de confiança que, independente do fato, eles vêm conversar com o líder. Não tenha medo de seus liderados cresçam mais do que você. Importante isso aqui. Não tenha medo de abençoar para que seus liderados voem alto. À medida que você abençoa o seu filho na fé, a igreja vai crescendo. Embora seja nossa obrigação, não tenha medo de amar e investir na vida de seus liderados. Lembra, né? Nós estamos falando das características de um líder.
O seu ministério vai crescer à medida que você se doar, né? Proporcional. Quanto mais você se doar, preparar a pregação, preparar o lugar, colocar as cadeiras, receber as pessoas, né? Mais você se doa, mais Deus vai acrescentando. Elias, Eliseu, Paulo e Timóteo. Jesus mesmo disse que faríamos obras maiores do que as dele. Para o teu filho, você tem que investir o melhor. Então dê o teu melhor. É o teu filho na fé, dê o teu melhor. Teu tempo, dá a Bíblia, de estudo, faz o que tiver. A sua alegria deve ser quando seus liderados alcançam objetivos maiores que os seus. A lealdade estabelece as raízes firmes nos corações daqueles que sentem o amor de seus líderes verdadeiros. Quando os membros de uma igreja percebem que seu pastor os ama, não há cinismo nem inveja. Amém? Nós falamos bastante aqui, né, sobre a cultura pastoral, apostólica. Né, nós precisamos desenvolver essa técnica, essa habilidade no Senhor de decidir escolher e que os nossos liderados façam obras maiores do que as nossas. Há pessoas que não confessam para o líder devido ao medo de ser rebaixado de cargo, como se fosse uma organização e não um organismo vivo. A competição acaba quando sabemos que o líder nos ama. Não tenha medo. Você não precisa de autopromoção. Deixe Deus te abençoar. Assim você sentirá vontade de amar. Tenha um amor altruísta, despretensioso, sem querer nada em troca. Isso é o amor ágape, né? Ame incondicionalmente e invista. Deus que vem em oculto te recompensa em oculto. Amém? Tudo vem dele. Princípios do amor prático. Deixa eu ver só como que nós estamos aqui. Isso aqui fala bastante, né? Deixa eu dar uma sondada aqui. Então vamos seguir. Já foi 1h21. Princípios do amor prático. Desenvolver amizades altruístas que não exigem nada em troca. Né? Esse é o amor ágape que Jesus nos aconselha a termos. Esforce-se para nutrir um interesse autêntico por outras pessoas. Então é algo que precisa ser o quê? Perdão, gente, estava fora aqui, né? Apesar que eu não tenho muita coisa não. Se esforce, porque é contra a carne. Né? Contra a carne você realmente amar a pessoa, fazer sem interesse. Né? Isso é algo que precisa ser desenvolvido. Amém? Desenvolvido. Então, se esforce, né? Se empenhe, busque em Deus, amar as pessoas sem um interesse. Né? Esforce para nutrir um interesse autêntico por outras pessoas. Aprenda a escutar. Ouvir atentamente não é fácil, principalmente quando a pessoa é monótona, mas isso expressa amor genuíno. Ouvir é amar. E aqui uma dica, né? Como que você pode mostrar que você está realmente ouvindo a pessoa? Né? Faça perguntas. Então ela está te contando a história, mas era noite, mas estava frio. Né? As perguntas elas mostram a intenção, né, de que você tá realmente ali se importando. Esteja presente, mesmo que você não saiba o que fazer ou o que não queira. Investir tempo em pessoas demonstrará o seu cuidado. Quem ama, cuida, e a pessoa se sente amada. Investir tempo em pessoas demonstrará o seu cuidado. Né? Deus ama isso aqui. Nós investimos, estou eu aqui, 1h10 da manhã, gravando essa aula para ter o final de semana de qualidade com a minha família. Então, continuo discipulando, continuo treinando a nova geração de líderes e cuidando da família. Então, você está investindo tempo exclusivamente em pessoas. Sempre trate as pessoas de igual para igual. O líder não permite a formação de panelas, pois zela pelo ambiente familiar. Né? Seja generoso com elogios e encorajamentos. Elogie. Né? Coragem. Cara, parabéns, mano. Eu vou elogiar vocês nas pregações de vocês. Faça sua prioridade, preferindo-os antes de si mesmo. Né? Isso aqui é a verdadeira amizade. Né? O amigo da vida
O verdadeiro amigo dá vida por seus amigos, né? Isso é contra a cultura, né? O verdadeiro amigo dá a vida por seus amigos. Isso aqui é o que chamamos de o reino de ponta cabeça, né? Reino de ponta cabeça. É tudo invertido. O mundo fala para você ser esperto, para você não ajudar ninguém, para você não. E o reino, ele é reino de ponta cabeça. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos ensinou que nós existimos para servir. Loucura da pregação, né? Firmeza. Quando o líder possui constância, ele é firme e não se permite desqualificar ou desacreditar em sua chamada. Não se trata de resistir às ideias, mas de firmar contra a oposição. Exemplo: Neemias, o inimigo, tentou de tudo, mas ele prosseguiu com a reconstrução do muro, mesmo em meio a tribulações. Uma enxada em uma mão e a espada em outra. Obstáculos existem para te fazer crescer. Fazemos a obra com dedicação e suor. Vai envolver muito isso aqui. Podem todos desistir, mas você continua. É difícil, mas é possível. Espírito de servidão, né? Isso aqui é o reino de ponta cabeça. Porque nós somos treinados, né, para quê? Nós somos treinados para estudar, trabalhar e ter servos. Aí você se converte e aprende que tem que servir. O líder é alguém que serve e não apenas dá ordem. É preciso desenvolver esse espírito, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos, né? Nós somos convocados a sermos a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Então, é para isso aqui que nós existimos. Personalidade simpática. Algumas pessoas conhecidas como simpáticas têm a habilidade de fazer desconhecidos a gostar e confiar neles quase que imediatamente. Possuem a característica de relacionar-se bem com incrédulos e não se sentem intimidados por eles, ou ainda não se sentem desconfortáveis com contatos íntimos com o estilo de vida mundano. Um líder deve ter santidade, falamos. Agora as características, né? Ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria, fé, amor, firmeza, espírito de servidão, personalidade simpática. Pastor, eu não sou nada simpático. Mas podemos aprender a dar um sorriso e sermos convidativos com as pessoas. A responsabilidade do líder que Deus usa. Visão. Então agora é um resumão, né? Temos aqui visão. Valores. O líder mostra que é certo ou errado. Ele imputa valores. Motivação. Administração de vidas e recursos. Criação da célula. Acompanhamento do processo de crescimento. Capacidade de renovar. Explicar e exemplificar. Representar e renovar, né? Então esse é o líder clássico, estilo de liderança. Precisamos ter a visão, colírio do Senhor. Precisamos de valores, né? Mostrar o que é certo, o que é errado. Isso aqui não é por aqui, por causa disso, daquilo. Motivação, né? O amor. Mas o líder precisa estar motivado. Se ele não estiver motivado, acabou. Administração, né? De vidas, de recursos, criação da célula, né? Explicar, acompanhamento do processo de crescimento. Tem que haver crescimento. Explicar e exemplificar, né? Exemplificar. Representar, renovar. Alguns fatores que impedem a liderança efetiva. Incredulidade, cuidado com isso aqui, né? Jesus morreu para que nós vivêssemos o nosso chamado nele, salvássemos vidas.
Uma pessoa sem fé não tem condições de liderar a si mesma. Uma oração sem fé não produz nada. Inconstância. Não dá para lidar com um líder inconstante. Amém? Um ânimo dobre, um líder que não tem estabilidade, não tem equilíbrio, precisa de coerência entre o viver e o falar. Então, imagina Deus tendo que confiar num cara que um dia ele quer ganhar o mundo para Jesus, outro dia ele quer cair no mundo, né? Então a estabilidade emocional nós vemos que é um fator decisivo. É um fator decisivo. Decisivo para Deus usar. Quando começa com muitas oscilações, né? Um dia tá bem, outro dia não quer, um dia quer ser líder, outro dia quer voltar para o mundo, e outro dia quer, né? Isso aí é difícil para Deus trabalhar dessa forma. Então, cuidado, sejam estáveis. Todo dia, rotina de oração, as disciplinas espirituais, meditação na palavra, e aí você segue, amém? Constante. E aí Deus pode confiar em você, pode entregar mais coisas para você, porque você não vai chutar tudo pro alto, né? Quer ver uma pessoa que Deus vai limitar o crescimento? É aquela pessoa que, não, vou largar tudo, não, vou abandonar, não tem jeito de seguir. E aí cuidado com o desânimo, né? Cuidado com o desânimo. E aí, quantos não temas, não desanimes tem na Bíblia, hein? Quantos não temas ou tem de bom ânimo? Bom ânimo. Estou anotando aqui, vai cair nas provinhas, na próxima provinha. Amém? Deixa eu ver aqui. Agora já deu, né, 1h30. Estagnação, cuidado, né? Estagnação. Ninguém segue um líder parado. Busque informação, constante crescimento. Inveja, cuidado, né? Desejar aquilo que é do próximo, querer a vida do próximo. Soberba, cuidado. Falsidade. Uma pessoa falsa com falta de honestidade e transparência é perigosa. Uma coisa é você cair, confessar o pecado e se acertar. Outra é viver uma mentira que você não é. E a falta de amor, né? Que certamente já era. O amor, o maior empecilho. Deus é amor. Tudo que fazemos tem de estar fundamentado no amor. Falta de amor leva o homem a se tornar um legalista que julga. É preciso ter amor prático, pois como Deus nunca desistiu de nós, então não temos o direito de desistir de ninguém. Mesmo quem se rebelou ou faltou devido respeito, merece uma nova chance. Nós vemos isso no Pedro, né? Não podemos decidir influenciados por nossas emoções. Um líder que perdoa é um líder que ama. Temos de compreender, dar atenção, esperar e não rejeitar. Amém? Alguns fatores que agregam equilíbrio na liderança, né? Observe a linha divisória entre a determinação e teimosia. Então, cuidado, né? Uma coisa é você ser uma pessoa determinada, outra coisa é você ser uma pessoa teimosa, né? São coisas distintas. Escolha um meio termo entre flexibilidade e indecisão. Você vai ver que são dicas importantíssimas, amados. Perceba a diferença entre firmeza e prepotência. Prepotente tem convicção, mas é arrogante. Perdoe o pecado, mas procure corrigi-lo. Não seja conivente com o pecado. Seja humilde ao invés de bajulador ou tímido. Seja decisivo ao invés de independente. Olha a diferença, né? Sabe qual é a diferença entre o bajulador, né, e a pessoa que honra, né? A diferença entre bajulação, puxa-saco, e honra. O cara que bajula, ele elogia, é muito parecido. Ele elogia, ele ajuda, ele serve, ele faz, né? E o cara que honra também, né? Ele honra e tal. Qual que é a diferença? É a motivação.
O bajulador é interesse. Ele faz o que faz por interesse. E ter algo em troca. Quem faz por honra, a motivação é o amor. As atitudes são muito semelhantes. Os atos, né, são muito semelhantes, mas a motivação que muda. Seja decisivo ao invés de independente. Promova seguidores leais ao invés de homens de sim, né? Então que eles sejam leais. Que vão falar, pô, não é bem assim, não vejo tal. Seja sincero quando houver dúvidas. Isso que é importante. Seja manso ao invés de fatalista. Que é isso aqui, né? Você ter calma. Do que, não, fez, tem que tomar na cabeça, tem que acontecer e tal. Não, seja manso, não precisa sair destruindo, né, ou fatalizando, ou já definindo a destruição da pessoa. E manter o equilíbrio entre amor e verdade, né? Se você não tem a visão ao invés de ser visionário. Seja corajoso ao invés de negligente, são coisas diferentes. Procure o equilíbrio entre mesquinhez e desperdício de recursos humanos. Para isso, peça a direção do Espírito Santo. Você viu? Se você meditar um pouquinho aqui, com calma, você já vai entender o grande desafio, né, da liderança. Né? Quando que eu tenho que ser corajoso e até qual ponto é negligência, né? Então, até que ponto tem que ser manso, né? E qual a diferença entre firmeza e prepotência, né? Então tudo isso tem que ser balizado. É um desafio, por isso que o mundo carece de liderança. Amém? Glória a Deus. Nós teremos acho que mais umas 4, 5, acho que 6 aulas pelo menos, né? Sim, acho que mais umas 6 aulas. Então vai dar tempo aí de nós fazermos aulas de motivação, vai dar tempo de nós fazermos todas as aulas bonitinhas e nós teremos uma aula, né, para falarmos sobre o isca de Satanás. Leiam o isca de Satanás e quebrando as cadeias da intimidação também, né? Isca de Satanás já deve ter lido, né? Se você é um aluno que quer realmente fazer a diferença. É fenomenal esse livro. Amém? Então, aí depois nós vamos falar ainda aqui, agora não vou lembrar como que se prega e a Bíblia, né? E nós vamos estudar também um pouquinho sobre a Bíblia, né, concepções de Bíblia propriamente dita, tá bem? Estamos aí, 1h36, Deus abençoe, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por essa aula, colocamos ela diante da tua presença, te pedimos, ó Deus, firma no coração dos teus filhos, papai, ensina-nos no caminho que deve andar. Nós clamamos, ó Pai, no nome de Jesus, revela da tua graça, do teu poder, papai. O Senhor venha a enraizar essas verdades nos corações dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe. 1h30 da manhã. Glória a Deus. Abraços.